Então, essa é a segunda parte da nossa aula, onde nós vamos conversar, em específico, né, sobre as fases da aprendizagem esportiva, já que o trabalho de vocês vai ser pesquisar os tipos, né, de esportes e tudo mais, nós vamos falar sobre as fases da aprendizagem esportiva. Primeiro, eu vou compartilhar um vídeo com vocês que é do YouTube, está disponível no YouTube, depois vocês podem assistir se vocês precisarem, se tiverem mais interesse. Vou compartilhar com som e a gente vai assistir. Eu deixo ele maior aqui. Percebam a disputa que é, tá? São 3 jogadores profissionais contra 100 crianças. 日本代表3人対小学生100人の対決が始まりました。おっと一気に上げていく方が広がっていく。清武がサイドを駆け上がる。一気にドリブルに行きました。清武からさあ秀口少し近いところに溜めていく。マジで？こんな簡単にいけるの？一気に最後の山口取られません。左サイド山口逆サイド清武が開いたさあ一気に勝負戦取れません。清武さあ山口ここは苦しんでいる。日本代表チャンスだ。清武から井出口どうしたお見合いをしている。抜けない切りさないとゲームは終わらない。ゴール前攻撃者誰がどっちか分かんない。どっちのボールになる。キープした日本代表井出口がキープした。さあどうやって戦うか。キープしている。ある程度引きつけて、それでスペースができたところを選手、違う選手を使うっていうのは大丈夫。山口前に行った。キックミスクリアできるか。クリアしたクリアが小さいまだ続いている。山口が逆サイドに送っているがこれも小さい。クリアできない。まだ小学生クリアできません。入り口のボール山口蛍逆サイド清武のところ清武から入り口は上じゃない。Vou perguntar, é um processo natural que estava acontecendo com as crianças, de todos correrem atrás da bola daquele jeito, ou é porque eles eram asiáticos e não manjam nada de futebol? Ou é as duas coisas? O que vocês acham? Vamos discutir isso aí. Processo natural. Processo natural, Pedro. Por quê? Bom, a criança quer estar onde está a bola. Onde vai a bola, ela acha que o jogo se resume somente na bola, não tem a leitura tática do jogo. Perfeito, Pedro. Tua resposta é muito, muito boa. Quem mais quer contribuir? Vocês já passaram por isso? Vocês já tentaram trabalhar com as crianças e perceberam que não conseguiam passar para elas essas posições e tentar fazer elas entenderem que elas tinham que ficar em algum lugar? Fala, Matheus. É que no início a criança não entende muito bem, só quer correr atrás da bola, né? É bem que tá no vídeo, até que foi no colégio assim, lembra muito bem como é que era. E o que a gente tem que entender é que isso é uma fase mesmo. Muitas vezes o educador, o professor, ele quer pular essas fases aí, né, da criança e por não compreender, não entender. Agora, o nosso continuar da aula é falando dessas fases, tá? Para que a gente saiba duas coisas, olha só. A gente lá inicialmente fez o quê? Nós criamos uma atividade dentro daquelas, né, temáticas que nós tínhamos lá. Uns fizeram um esporte de combate, luta, deram capoeira, né? Outros fizeram jogos e brincadeiras, outros fizeram um tipo de esporte, outros, se eu não me engano, agora ficou para práticas de aventura para fazer mais para frente, alguns foram precisando fazer lá, tá? Aí a gente não sabia, não tinha a noção ainda em qual ano, qual série, tá? Posso falar assim como por série, para vocês entenderem melhor, nós íamos aplicar o conteúdo que a gente criou. Agora, a gente já vai ter uma definição melhor de onde aplicá-lo. E aí, quem ficou com jogos tinha uma possibilidade muito grande de trabalhar com jogos. E aí ele não sabia em que idade ele ia usar o tipo de jogo. Agora, além dele saber
para qual idade, para qual ano, o tipo de jogo que ele vai utilizar, entender o que é quais são os tipos de jogos e aplicar naquele ano, saber adequar para aquele ano, ele vai perceber que as crianças têm um tipo de evolução. E aí ele vai perceber se aquele esporte que ele ia praticar com essas crianças é adequado ou não, tá? O que ele pode esperar para aquelas crianças quando ele aplicar aquele tipo de esporte, tá? E isso a gente visualizou no vídeo, o vídeo foi para nos impactar, para nós percebermos que as crianças corriam atrás da bola, mesmo sendo 100, e os jogadores profissionais sendo só 3, tá? E aí o que acontece? É um processo extremamente natural, aquilo que aconteceu ali com as crianças, e nós vamos vê-lo agora, se eu conseguir encaixar tudo direitinho aqui, mas eu consigo. Vou primeiro colocar para apresentar. Aí, vamos compartilhar. Então, se vocês puderem ir anotando alguma coisa, né? Já vão anotando as fases da aprendizagem esportiva, metodologia de ensino da pesquisa e do esporte. Aí vocês vão notar que nos desenhozinhos mesmo já tem um monte de crianças fazendo um monte de atividade diferente aqui. Olha só, aquilo que nós vimos ali, aquela primeira fase, é o que é chamado de fase anárquica. Então, aquela primeira fase é a fase anárquica. É a forma simples do jogo. Há uma concentração dos jogadores em torno da bola, foi o que vocês acabaram de dizer. Toda criança corre atrás da bola. Uma visão central sem ajuda da equipe, ou seja, ele pensa no eu dele. Só eu, sabe? Ele não se deu conta que tem eu e ele para jogar, tá? Não distingue os posicionamentos e as funções do jogo. Há um abuso da verbalização. O que é um abuso da verbalização? Pode notar que o tempo inteiro eles ficam gritando e pedindo bola. Mesmo que ele não esteja bem posicionado, mesmo que ele não esteja na frente do gol, ele fica verbalizando e pedindo a bola. Então, essa é a fase anárquica. É a forma simples do jogo, há uma concentração dos jogadores em torno da bola, uma visão central sem a ajuda da equipe, não distingue os posicionamentos e as funções do jogo, há um abuso da verbalização pedindo a bola. Depois, nós temos a fase de descentração, tá? O que quer dizer a fase de descentração? Vai evoluindo um pouco. Ó. Antes de chegar à fase elaborada, a próxima fase, né? Ainda antes de chegar na próxima fase, antes de chegar à fase elaborada, os jogadores passam ainda pelas fases de descentração, desculpa, em que a ocupação do espaço acontece em função dos elementos do jogo. Estruturação, quando há uma ocupação racional do espaço do jogo, ou seja, para ter esses elementos aqui, ele vai estar na fase, né, de elaborada, e ele ainda não está. Aqui na fase de descentração, começa a perceber que ocupar diferentes espaços dentro do campo de jogo é necessário. Já passa a ser uma alternativa interessante. Por exemplo, ele já começa a perceber que se ele achar lugares onde não marcarem ele, ou não tiver marcador, ou buracos, vai ficar mais fácil dele receber a bola e ele fazer o gol, tá? Ou marcar o ponto. Começa a observar que se posicionar em uma posição estratégica pode facilitar a recepção da bola. Começa a cooperação entre os jogadores, eles começam a cooperar. Aí nós temos uma outra fase, que é chamada de fase de estruturação. Fase de estruturação. Vou voltar um pouquinho para a gente ir entendendo o avanço. Ó. Primeiro, fase anárquica. Depois, descentração. Agora, fase de estruturação. Ao longo desse processo de evolução da fase de jogo, no que tange à estruturação do espaço, os jogadores vão entendendo gradativamente o espaço de jogo, como se posicionar em função dos elementos constituintes da partida, como, por exemplo, como se posicionar, né, com relação ao campo, com relação à bola, ficar mais posicionado para receber a bola em melhores lugares e até mesmo ir em direção à bola quando ela for, né, aos alvos, aos companheiros, ele já começa a perceber que existe eu e o outro, aos adversários, tá? Suas funções e a de seus companheiros. Como a regra orienta a ocupação do espaço. Por exemplo, aqui ele começa a entender que ele não pode entrar na área do gol no handebol.
Tá? No handebol, ele começa a entender nessa aqui, na fase de estruturação. Antes dessa fase, ele às vezes se esquece e entra na área do goleiro no handebol, tá? Deixa eu ver aqui, básicos, a coordenação coletiva em função dentro do jogo, etc. Começa a ideia do que é tática, as razões do fazer, tá? Começa a entender por que ele fazendo aquilo, né, para melhorar a chegar até o gol, para a equipe ter vitórias, ele começa a entender as razões de fazer aquilo ali. Então, ele começa a ter uma ideia do que é uma tática, tá? Comunicação passa a ser gestual, como está o cara do Flamengo ali, pedir a bola por um sinal e não mais oral, gritando, passa a bola aqui, olha eu, não. Agora ele já faz sinal até para não. Ele começa a se dar conta que se ele falar, o marcador vai marcar ele. O controle da bola e visualização da bola e do jogo. Antes ele estava muito fixado no quê? A visualização dele era na bola, a bola e o alvo. Agora ele tem o controle da bola, a visualização da bola e do jogo todo. Tá? Então, essa é a fase de estruturação. Desculpa. Fase de elaboração. Nesse processo de evolução, os jogadores passam a visualizar, entender e elaborar respostas cada vez mais evoluídas aos problemas espaciais do jogo. Ou seja, ele não só percebe quando ele está marcado, como ele tenta se desmarcar e quando está com a posse da bola, ele tenta driblar, né? Ou tenta solucionar alguns problemas de marcação, de deslocamento, de passe para quem passar, para receber de volta. Então, ele começa a entender o jogo de forma mais elaborada. Como nada ocorre por acaso, é preciso criar um processo de aprendizagem adequado para o desenvolvimento da habilidade espacial dos jogadores. Ou seja, ele não vai aprender sozinho também. Tem que criar algumas habilidades e aí começa aquele treino com bola, aquele treino ocupando espaço. Muitas vezes a gente até jogar e treinar sem a bola, saber jogar sem estar com a bola. Isso aqui começa nessa fase de elaboração. Há uma otimização do controle proceptivo e os jogadores passam a entender que podem jogar sem posse de bola. Então, observem, aqui eles já começam a perceber que eles fazem parte do jogo, mesmo não estando com a bola no pé. Antecipação de passes entre os adversários, estar onde a bola ela pode passar, ou seja, ele aqui começa a visualizar que eles começaram a trocar passe, eu posso ir ali e roubar a bola. Tá? Então, aqui ele já percebe isso, já consegue fazer. Tática individual e de grupo, ou seja, ele consegue criar suas estratégias, né? Assim como participar das estratégias que o grupo está fazendo para buscar o gol. Movimentos intencionais, ou seja, aqui ele dá o drible não por acaso, aqui ele já está visualizando o que vai acontecer, por isso ele dá esse drible, ou até mesmo, né, movimentos como passe, às vezes se deslocar sem a bola e fazer um gingado para o outro não perceber, isso em todos os esportes, tá? Então, aqui já é uma fase de elaboração. Qual é o nosso objetivo como professor? Tá? Qual é o nosso objetivo? E, na verdade, nosso objetivo é responsabilidade. O objetivo e responsabilidade do professor é fazer com que isso aqui aconteça de forma natural. Perceber em que fase o nosso aluno está e fazer com que ele passe por essas fases. Por exemplo, que ele entender, né, e saber que quando ele está na fase anárquica, ele tem algumas coisas para desenvolver e nós criamos exercícios, atividades, jogos, brincadeiras que tiram ele da fase anárquica e ajudam ele a evoluir para a fase de descentração. Nós temos que entender que quando ele está na fase de descentração, ele ainda não tem o mesmo raciocínio da fase de elaboração. Então, nós temos que criar atividades, jogos, brincadeiras, exercícios para que ele vá para a fase de estruturação. A mesma coisa acontece na fase de estruturação para que ele chegue na fase de elaboração. Lembra das teorias da aprendizagem lá, que a gente estudou Piaget, estudou outros? Nós vamos fazer esses desequilíbrios, né? Para que, começou a estar aqui, eu tenho que criar alguma coisa para que ele passe para cá. E assim sucessivamente. Então, é papel do professor criar isso. Então, aqui tem um modelo, né? Aplicado ao ensino do esporte, e aqui vai dando, ó, os nossos desenvolvimentos, tá? Com relação às nossas idades.
E aqui vem aquela discussão, baseado nisso aqui que vem aquela discussão, se escolinhas de futebol para crianças são importantes, se especializar a criança em uma posição, por exemplo, no futsal, né, futebol de salão, como fixo, ou como frente, como ala, que nem a gente diz, se isso é adequado ou não. Então, olha aqui os estágios de desenvolvimento. De 4 meses a 1 ano, dentro do útero, é a fase reflexiva. É um estágio de decodificação das informações, estágio de decodificação da informação. Então, aqui, mesmo dentro do útero e até 1 ano, ele aprende a conhecer a voz do pai, a voz da mãe, sabe? Conhece depois que nasce, né? O que está acontecendo com ela, né? No caso, ou com ele, com a criança, né? Então, assim, ó, dentro do útero, né, até os 4 meses, estágio de decodificação da informação. Ele começa a entender os horários, por que a mãe se deita de lado, por causa do que ele está ouvindo, ele ouve a voz do pai, essas coisas todas. De 4 meses a 1 ano, fase motora, estágio de decodificação da informação. Ele começa a tentar erguer a cabeça, e assim ele vai indo. Você já deve ter estudado essas fases, né, do desenvolvimento. De 1 a 2 anos, do nascimento até 1 ano, desculpa aqui, ó, do nascimento até 1 ano, é a fase rudimentar. Então, é o estágio de inibição dos reflexos. Aqui ele começa a se descobrir, tá? Do nascimento até 1 ano. E aqui vocês sabem que tem a fase oral, a fase anal, tem essas fases do desenvolvimento da criança. De 1 a 2 anos é o estágio pré-controle. Ele começa a controlar, né? Ele começa a querer ficar em pé, a caminhar e controlar alguma coisa, mexer nas coisas. Depois dos 2 aos 3 anos, tem a fase motora fundamental. Aí vem o estágio inicial dela. Dos 4 aos 5 anos, o estágio elementar. Dos 6 aos 7, o estágio maduro da fase motora fundamental. Depois vem a fase motora especializada, que é dos 7 aos 10 anos, tem um estágio transitório. Tá? Depois dos 11 aos 13 anos, um estágio de aplicação. E 14 anos acima, estágio de utilização permanente. Diz que a partir dos 14 anos é que a criança está preparada para a competição. Antes disso, a criança não estaria, né, preparada para a alta performance, que antes disso a criança pode ter frustração, a criança pode não gostar mais do esporte e tudo mais. Então, aí começa, né, a partir daí as fases competitivas, né, e é a partir daí que a criança tem a utilização permanente na vida diária, né, do esporte, da atividade física, a utilização permanente como recreação, ou seja, ele aprende a gostar de atividade física, ele passa a usar a atividade física para se divertir, e também a utilização permanente pela competição, ou da competição. Desta parte, façam um likezinho se foi interessante, se vocês entenderam, se vocês têm alguma dúvida. Ficou alguma dúvida? Não ficou? Esse é um conteúdo bastante interessante, é muito importante que a gente saiba, que a gente tenha ideia, né? Então, se não ficou nenhuma dúvida, eu vou fazer uma pergunta agora. Pode escrever no chat ou abrir o microfone. Quais são as fases? Se vocês estavam prestando atenção ou anotando, vocês sabem todas as fases. Anárquica, descentração, estruturação e elaboração. Muito bem. Agora diz para mim qual é a que ele já tem a ideia de que ele pode jogar sem bola. Que ele pode jogar sem? Sem a bola. Ele tem a ideia de que ele pode jogar sem bola. Elaboração. Tem certeza? Descentração. Não, quem é que falou elaboração aí primeiro? Não vou deixar vocês ficarem chutando. Quem é que falou? Matheus. Então é a fase de elaboração, só para lembrar, ó, Matheus. E aqui, ó. Por aí, aqui. Há uma otimização do controle proceptivo e os jogadores passam a entender que podem jogar sem a posse da bola. Então, ó, é importante que a gente saiba as fases e saiba que eu não posso exigir dele algo que ele ainda não está pronto para fazer. E que quando ele não está pronto para fazer,
eu tenho que criar, né, exercícios, atividades, jogos e brincadeiras para ajudá-lo a aprender aquilo e a passar de nível. Vocês entenderam? Tá? Vou parar aqui para a gente escolher o nosso trabalho agora para hoje, até as 22h.